Boa tarde, pessoal. Sou Elbert, sou dirigente sindical aqui em BH. Estou no departamento de pesquisa do Sindicato dos Bancários, Belo Horizonte, região. Eu ocupo também a diretoria de comunicação, a secretaria de imprensa, estatutariamente, na Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro de Minas Gerais. E a gente está confinado, né? A gente está em isolamento aí desde terça-feira, se não me engano, e desde que houve a percepção dessa parte aí da gravidade, né, do que a gente está vivendo, né, da questão aí da proliferação dessa infecção, né, dessa pandemia aí que a gente está vivenciando. É um momento histórico, né? Muitas pessoas falando que é a Terceira Guerra Mundial, né? E não sei se chega a tanto, né? A gente tem ainda um tempo aí para conseguir avaliar isso, né, em perspectiva histórica. Tem que esperar o desenrolar aí dessa pandemia, né? Desse mal que está afligindo a humanidade aí, né? Isso ainda está em curso, né? A gente tem países aí em que o número vem aumentando diariamente, como a Itália, né? O Brasil está um pouco atrás no cronograma dos outros países, mas infelizmente, né, isso é o que faz com que nós venhamos aqui hoje gravar esse vídeo, né? Mais um documento histórico que a gente quer deixar aí registrado, né, nas redes sociais, para que pessoas no futuro possam visitar, né, e avaliar a nossa opinião. E espero que haja futuro, né? A gente realmente está vivendo alguma coisa que é quase bíblica, né? Parece realmente o fim do mundo como descrito ali nas escrituras, né? E eu nem sou crédulo, mas é impressionante. Realmente a gente está vivenciando isso, né? Tem até teorias sobre isso, né? Teorias da conspiração aí. Mas tem muita teoria da conspiração que acabam se revelando verdadeiras, né? O Wikileaks está aí, né? A Vaza Jato, né? O Intercept está aí para não me deixar mentir a esse respeito. Mas então vamos lá, gente. Eu gostaria de aproveitar esse espaço aqui, né? Não sei quantas pessoas vão ver esse vídeo, né? Que vão ver no presente esse vídeo aí, que vão poder aproveitar alguma informação em relação ao que a gente está passando agora, mas de toda forma eu gostaria de compartilhar, né, as informações que eu tenho. Esse tempo aí de confinamento, né, de isolamento, está permitindo que a gente veja muitos vídeos, né, que leia muita coisa sobre essa pandemia. E aparentemente, né, infelizmente, tem muita gente que está com déficit de informação, né? E até, né, pelas atitudes que o governo vem tomando, pessoas em posto de comando, né, e que estão gerenciando a crise, né, em nível federal, parece que não tem a informação completa sobre o que é essa pandemia e como ela deve ser enfrentada, né? Ou então, né, que é outro ponto que a gente pretende abordar também durante o vídeo, a coisa está sendo feita para dar errado. E aí realmente é uma questão muito perigosa que a gente precisa enfrentar. Então vamos lá. Primeiramente, o que a gente tem de informação sobre a pandemia, né? Como que ela está sendo enfrentada em outros países, o que deu certo e o que não deu certo, né? A chave para controlar a epidemia é o isolamento social, né? Em todos os países que conseguiram controlar, o isolamento social foi essencial e associado a testagem, né, a efetuação dos testes aí de forma mais ampla possível, foi uma forma de conseguir controlar a expansão da proliferação do vírus, da contaminação da população pelo vírus, né? Porque qual que é o problema, pessoal? Que tem muita coisa que é falada e que é verdade, mas que não serve para tirar a gravidade do momento que a gente está vivendo, né?
presidente da República, quando ele vem a público falar assim, isso é uma gripezinha, né? Vai ser realmente para 86% das pessoas contaminadas. Realmente, a maioria das pessoas não vai apresentar complicação, não vai apresentar sintomas graves e vai, né, passar por essa pandemia aí sem ter grandes abalos à saúde. O problema é que os outros 14% que vão apresentar sintomas, né, desses 14, provavelmente 20% vão morrer por causa da infecção, né, por causa do Covid-19. Né? E qual que é a intenção ao se propor tanto a testagem quanto o isolamento social, né? Efetivação de testes em quem não está apresentando sintomas, né? Que as pessoas possam deixar de transmitir o vírus, né? E aí é o que eles chamam de flatten the curve, né? A gente precisa achatar a curva, né? Porque a questão é que se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, você tem um pico, né, de número de doentes, e isso ultrapassa em muito a capacidade de atendimento do sistema de saúde em unidades de tratamento intensivo, né, que é onde as pessoas que desenvolvem, né, que é uma espécie de pneumonia, né, uma doença pulmonar, precisam ser atendidas. E se não tiver capacidade de atender, as pessoas vão morrer porque não vão ter como ter a ventilação mecânica, que é a terapêutica indicada. Então, o que é, né, a questão de achatar a curva? É você tentar diminuir os casos, prolongar a contaminação, né, ao longo do tempo, para que não haja, né, em um curto espaço de tempo, uma sobrecarga do sistema de saúde que vai colapsar e não vai ter como atender a todas as pessoas. É o que está acontecendo na Itália, né? Infelizmente, né, pelo que a gente vê nos gráficos, eu vou tentar colocar depois aqui, né, alguns links aí na descrição do vídeo para que as pessoas possam conferir. Pelo que a gente vê nos gráficos, né, o Brasil tem uma evolução dos casos de contaminação pior do que da Itália. Né? A gente tem, embora a gente tenha, né, a questão proporcional aí, de ter mais ou menos 3,5 vezes aí a população da Itália. A Itália está com 60 milhões de habitantes mais ou menos, o Brasil tem 210, mas a gente mesmo assim está com um número muito elevado de casos né, de contaminação, comparando, né, a mesma fase da doença na Itália. E a Itália é um caso de uma tragédia, né? Eles falharam grotescamente lá no controle da doença e, pelo que se vê hoje aqui no Brasil, a gente está conseguindo piorar o que a Itália fez. Né? Porque o que tem sido aí a orientação do Ministério da Saúde, né? Os testes são feitos só em casos muito graves, quer dizer, a pessoa tem que estar já com todos os sintomas da doença, né, em estágio avançado para ser testado, né, que é uma coisa que realmente não adianta muito, né? E nesses casos, só a manifestação dos sintomas já é suficiente para você ter um indício muito forte de que a pessoa está contaminada pelo Covid-19. Né? E aí, o que acontece? Os 86% das pessoas que não vão manifestar os sintomas são transmissores, né? As pessoas, né, se não ficarem em isolamento social, como é o que está acontecendo no Brasil, né? Ontem, na quinta-feira, né, a gente teve aí uma corrida das agências bancárias, né? Eu sou bancário, né, sou representante aí da categoria dos bancários no sindicato, né, na federação, e é com horror que a gente vê, né, o que aconteceu na quinta-feira, né, por falta completa de planejamento, falta de capacidade de gerenciamento, né, por parte das pessoas que estão no comando aí, né, do que deveria ser o enfrentamento a essa pandemia. Né? As pessoas correram a agência, né, abarrotaram as agências, virou um centro de proliferação do vírus ali, expondo também os bancários, né, os bancários, né, que é a nossa preocupação fundamental aí, porque são as pessoas que nos deram um mandato, né, e a gente tem
a obrigação de representar, e essas pessoas, essas familiares estão sendo expostas aí, né, diariamente, porque, né, a Febraban não soltou nenhum comunicado de que vai fechar, né, os governos, prefeituras fecham tudo, né, vão fechar até os hospitais, mas os bancos vão continuar funcionando, né, a impressão que a gente tem é essa. Né, ninguém mexe com o banco no Brasil, né, nem o Banco Central, que parece que faz papel de sindicato dos bancos, né, só faz o que os bancos querem. E, né, a gente está pleiteando aí realmente, né, fazendo esse apelo, né, de que a Febraban realmente tenha algum tipo de empatia, né, pelas pessoas, né, pelos brasileiros que são seus clientes, né, que consomem seus produtos aí, né, dos filiados a esse braço sindical aí da Federação Nacional dos Bancos, que a gente tenha uma paralisação das atividades dos bancos, né? Um contingenciamento muito restritivo, né? Em relação ao atendimento, né? Preciso fazer com que as pessoas parem de ir aos bancos, porque, né, aqui em BH, por exemplo, houve um decreto da prefeitura que mandou fechar tudo, menos os bancos. Então as pessoas não têm o que fazer, vão para o banco, né? O shopping está fechado, a pessoa acha que tem que ir para o banco, né? Então, e a gente precisa ter essa sensibilidade aí, né, dos banqueiros, para que possa ser construída uma solução que faça com que as pessoas não, né, se aglomerem nas agências bancárias, né, e também a questão das unidades, né, os prédios aí que tem centenas de funcionários trabalhando, né, todos os bancos têm esses centros aí, né, de área meio, né, pessoal que trabalha com cadastro, com análise de contratos, né? Parte de TI também. Então, as pessoas estão diariamente, né, tendo que se deslocar, né, algumas pegando transporte público, né, tendo contato com locais contaminados, certamente. A essa altura não dá para a gente pensar que o vírus não está circulando aí em todos os lugares e, né, se transformando em também vetores de transmissão, né? Então é necessário a gente fazer esse isolamento social, né? Não é porque a gente quer, não é vagabundagem, né? Não é nada disso, né? Realmente a gente tentar aprender com o exemplo, né, de 2 semanas atrás, né, em relação ao que está acontecendo em outros países, e tentar não ser burro bastante para não só repetir os erros, né, piorar os erros que foram cometidos na gestão dessa crise em outros países, né? Porque senão fica parecendo que as nossas autoridades estão querendo que haja o pior resultado possível, né, nessa crise epidemiológica aí, né? Parece que, né, o que a gente chega a pensar é que o nosso presidente, né, quando ele vem a público falar que é uma gripezinha, né, que isso é histeria, né, que é coisa de comunista, né? Parece que ele quer realmente que haja um morticínio aí no país, né, na maior amplitude possível, né? E não se engane, né? Embora pareça inicialmente que esse vírus seria um vírus que atingiria só os ricos, né, porque são pessoas que voltaram da Europa, né, estavam viajando aí com o dólar a R$5, né, o euro a quase R$6. O que vai acontecer é o seguinte, como já aconteceu, né, um caso, né, de uma empregada doméstica que trabalhava na casa de uma pessoa que voltou da Itália, né, e foi morrer lá em Miguel Pereira, no Rio, né, uma senhora de 63 anos, se não me engano. E aí é o seguinte, as pessoas que moram em comunidades, né, que são funcionários aí, são jardineiros, né, são copeiros nessas casas dos ricaços aí, né, Paulo Guedes e companhia, essas pessoas vão pegar esse vírus dentro da casa dos seus patrões, vão levar para as comunidades, né, e isso vai espalhar feito rastilho de pólvora, né, porque, né, quem olhar uma foto de uma comunidade aí, né, de uma favela, vai perceber que não existe 1 metro nem entre as casas, né, quanto mais entre as pessoas, né, são locais muito pequenos aí em que convivem 5, 6 pessoas, né, ou até mais, né, com certeza tem casos com muito mais gente, e não dá para as pessoas fazerem qualquer tipo de prevenção da transmissão nesses locais, né. Então, seria necessário, né, que o governo estivesse pensando aí
em medidas sociais que visassem não, né, os empresários, né, como está sendo feito, né, liberar dinheiro aí para as empresas, né, para os bancos, né, já liberou dinheiro para todo mundo, mas em relação, por exemplo, ao Bolsa Família, né, houve um corte aí de 158 mil bolsas, né, principalmente no Nordeste, né, em plena crise sanitária que a gente está vivendo, né, as pessoas mais vão precisar dos recursos, esses recursos estão sendo negados à população pobre no Brasil, né? Então, pode ser que esteja em prática aí aquele plano antigo do Bolsonaro, né, de eliminar 30 mil pessoas, só que com juros e correção monetária aí de 30 anos, né, que ele falou isso lá em 80 e poucos, né, 90 e poucos, né? Então 20 anos, né? Juros e correção aí de 20 anos. E a gente não pode permitir isso, né, gente? A gente precisa cobrar das autoridades uma postura, né, postura realmente que tenha comprometimento com a coisa pública, com o bem-estar das pessoas, né, da população, e transmitir as informações, né? A gente precisa transmitir as informações, né, falar do que está acontecendo em outros lugares, né? Quem quiser pesquisar aí, a Coreia do Sul, né, foi o país que teve mais sucesso no controle da proliferação do vírus, né? Conseguiu fazer esse achatamento da curva da forma mais eficiente, aliando a testagem, né, ampla, né, das pessoas com o isolamento social, né? Então, isso precisa ser feito para ontem, né? Já devia estar sendo feito aqui no Brasil, né? A Argentina decretou ontem, né, um estado de recolhimento aí das pessoas, né, um estado marcial, que as pessoas precisam ficar em casa, né, obrigatoriamente, não podem sair. A gente acredita que seria necessário isso aqui no país, porque infelizmente a gente não tem, primeiro não tem informação para todo mundo, né, as pessoas não têm acesso à informação de forma ampla. E segundo, que as pessoas não estão habituadas a obedecer orientações das autoridades aqui no Brasil, a não ser por coerção, né? Infelizmente, nosso povo se comporta assim, né? É uma cultura que a gente tem, a gente expressa a nossa rebeldia de uma forma muito errada, né? Muito pouco eficiente, pouco inteligente, né? Então, a gente precisa fazer essa pressão, né? Quem tem informação, quem está acompanhando aí, né, o desenrolar dessa crise e tem noção do que precisa ser feito, a gente precisa se unir aí, cobrar das autoridades um posicionamento que elas não estão tendo, né? Nem o Bolsonaro, nem o Mandetta, né, que muita gente está colocando aí, né, no pedestal como se fosse um grande gestor público. Não é, né? A gente está fazendo, teve uma entrevista ridícula deles aí, né, que ele fez um salamalex lá com o Bolsonaro, né, passando pano para as atitudes do Bolsonaro, absurdas, né, de estar em contato com a população quando estava com suspeita de contaminação pelo coronavírus, né. Ele diz que não está contaminado, né, da comitiva que foi para os Estados Unidos, só ele e o filho que não testaram positivo, né. Realmente é muito interessante, né? Tem gente falando aí que é porque ele é um animal, né, e não pega em animais, né? A gente precisa cobrar realmente, né, das autoridades, tá certo? A gente não pode achar que, né, posicionamentos políticos, ideológicos permitem que quem é o chefe do executivo tome atitudes em desacordo com o que o cargo preceitua, né? Com o que essa posição que ele ocupa hoje exige, né, em relação ao compromisso com a população, né, com o bem-estar da população brasileira. Isso é essencial, certo, pessoal? Então, espero que esse vídeo aí possa colaborar de alguma forma para as pessoas terem mais informação, né, terem a noção de como é necessário que a gente consiga convencer os empresários, principalmente, né, de que
é preciso interromper as atividades, né? A economia vai sofrer, não vai ter jeito, né? A gente vai ter uma freada aí na economia, mas a gente recupera isso depois, né? A vida das pessoas não tem jeito de recuperar, né? E se continuar nessa toada que está, vai ser uma tragédia maior do que a da Itália, né? Quem não está acompanhando é só dar uma olhada aí nas informações que estão na internet, né? As pessoas estão sendo deixadas para morrer, né, nos corredores dos hospitais, porque não tem capacidade de atendimento, né? Já passou de 2.000 pessoas lá mortas, né, por causa do coronavírus, né, principalmente idosos. E a gente precisa colocar a mão na consciência aí, se a gente quer que, né, nossos pais, nossos avós sejam atingidos aí por essa doença, né, e venham a falecer, né, por causa de responsabilidade, né, das nossas autoridades e nossa também, né? Quem está circulando por aí, né, quem está comprando esse discurso aí de que é uma gripezinha, né, apesar de todos os exemplos em contrário, está ajudando aí o vírus a se disseminar e, né, eventualmente pode atingir, né, o seu pai, sua mãe, né, seu avô, sua avó, né, seu tio, sua tia, né, e até pessoas jovens também, né, estão sujeitas a apresentar a fase mais grave da doença, né? Quem tem comorbidades aí, né, hipertensão, né, asma, doenças autoimunes, né? Tem muita gente jovem que tem essas, né, doenças pré-existentes aí que podem facilitar com que os aspectos mais graves da doença sejam manifestados. Então vamos colocar a mão na consciência, né? Se não for para pensar no coletivo, que seria o ideal, pense aí na pessoa que está mais próxima a você, né, em você mesmo, né, que também pode ser atingido. Beleza? Então vamos aí, gente, vamos todo mundo, né, se unir aí nessa corrente e cobrar das autoridades, né, que elas tenham responsabilidade, né, e que tenham comprometimento aí com a coisa pública, né, com o bem-estar da população, né, sem ideologia, né, sem nenhum tipo de politicagem nesse momento, né? Isso não cabe, né? Isso é uma coisa totalmente irresponsável e que a gente não pode permitir, né, que os gestores, né, que estão responsáveis aí por gerenciar essa crise se deem ao luxo de brincar com a vida dos brasileiros e brasileiras. Então estamos juntos aí, vamos firme, vamos vencer essa batalha.